Oi, pessoal, muito boa tarde, bom dia, boa noite, não sei em que momento que vocês vão estar vendo esse material, mas vamos lá para a nossa primeira aula da EJA deste semestre. Para isso, pessoal, eu trouxe alguns textos, tá? O primeiro deles é uma notícia sobre um caso que vocês devem estar vendo aí pela mídia, que é da guria, da criança, né, na verdade, de 10 anos, que foi abusada durante um tempão e acabou engravidando, né, e a justiça estava tendo uma discussão sobre se concede o aborto para essa menina ou não. E esse caso rendeu bastante discussão, né, nas redes sociais e na vida real, sobre porque aborto sempre leva a gente a discutir, né, por motivos religiosos ou não, etc. Então vocês vejam que eu já cheguei chegando, né, com um assunto polêmico. Mas a proposta agora, pelo menos, não é a gente entrar em discussões se aborto deve acontecer ou não, etc. Vamos olhar o texto e ver como é que ele funciona. Então, Justiça do Espírito Santo autoriza a menina de 10 anos que engravidou após estupro a abortar. Publicado em agosto de 2020, ou seja, agora. O juiz... Ai, aqui ficou com dois ossos, perdão, gente. O juiz Antônio Moreira Fernandes, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, atendeu a um pedido do Ministério Público Estadual neste sábado e permitiu que a menina de 10 anos que engravidou após ser estuprada pelo tio possa realizar um aborto. Conclui-se que a vontade da criança é soberana, ainda que se trate de incapaz, tendo a mesma declarado que não deseja dar seguimento à gravidez, fruto do ato de extrema violência que sofreu, disse o magistrado na decisão obtida pelo jornal A Gazeta. Segundo Fernandes, assistentes sociais relataram que só de tocar no assunto, a menina entra em profundo sofrimento, grita, chora e nega a todo instante. Apenas reafirma que não quer e que ela não pode experienciar tantos traumas em tão pouca idade. As investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de São Mateus, em parceria com o Corpo Policial da 18ª Delegacia Regional da cidade, apontam que o tio comete abusos contra a criança há 4 anos. Ele está foragido. Então vamos ver o que esse texto está falando, né? Ele está falando justamente sobre a problemática de conceder o aborto numa sociedade em que isso não é legalizado, né, a uma criança. Só que, por sua vez, a criança sofreu abusos, né? E é uma criança. Então, a gente consegue perceber como essa questão é polêmica, mas como isso não aparece dentro do texto. A gente consegue só perceber o que o texto nos diz, né? O texto nos diz que isso aconteceu. Ponto. Deu, acabou. Não expressa alguma opinião sobre isso, por mais que seja uma questão super polêmica. Não expressa uma opinião sobre isso, não fala o que acha, se é a favor, se é contra. A gente pode ver isso meio entre linhas, mas de forma geral, a gente não consegue perceber um posicionamento efetivo da pessoa que escreveu o texto sobre a questão do aborto. Ela diz que a justiça autorizou. Aí o juiz foi lá e falou isso aqui. E ele trouxe mais a pessoa que escreveu, trouxe mais um adendo, né? Um comentário das assistentes sociais da criança. Então, é isso. O texto relata o que aconteceu e ponto, acabou. Vamos ver mais um. 21% dos professores de Porto Alegre precisam de auxílio emergencial, aponta a pesquisa. Também agora de agosto de 2020. A terceira etapa da pesquisa, realizada pelo Comitê Popular Estadual de Acompanhamento da Crise Educacional no Rio Grande do Sul e pela Associação Mães e Pais pela Democracia, sobre a situação da educação durante a pandemia do novo coronavírus, cujos resultados foram divulgados na manhã desta sexta-feira, 14, aponta que 21% dos professores de Porto Alegre dizem necessitar do auxílio emergencial nesse momento. Além disso, 51% disseram que a renda familiar caiu durante a pandemia. 45,9% disseram que permaneceu igual. 11% que aumentou, 0,7% que estão sem renda e 0,2% que estão recebendo apenas o auxílio emergencial. A terceira etapa da pesquisa, realizada por meio de um questionário online entre os dias 23 e 28 de julho, ouviu 1.000 professores, diretores, supervisores e orientadores educacionais da rede pública municipal
estadual e privada da capital gaúcha. Para 28,7% dos entrevistados, o ano escolar de 2020 deveria ser cancelado e recomeçado apenas em 2021. Outros 23,8% disseram concordar em parte com essa possibilidade e 47,5% disseram não concordar. Por outro lado, 73,3% disseram não concordar que as aulas devem retornar de uma vez, mas com rodízios para evitar salas aglomeradas. 15,7% disseram concordar em parte e 11% concordar com essa possibilidade. Então, de novo, pessoal, o que esse texto está falando, né? Justamente qual é a situação financeira dos professores na cidade de Porto Alegre, tanto da rede pública quanto da rede privada, como a gente. Então a gente consegue perceber o que a partir do texto? Que a situação dos professores é precaríssima, né? Se já era antes da pandemia, agora com a pandemia fica ainda pior, né? Professores desempregados, escolas que demitiram professores porque não tem procura dos alunos, então cada vez mais complicado. E, de novo, o texto não faz um julgamento de valor, digamos assim, sobre essa situação. Fala que isso aqui acontece. Esses aqui são os números, esses são os dados, essa é a realidade. Toma aqui, agora a gente, quando a gente lê, é que a gente faz um juízo de valor sobre isso. Que isso é ruim, que isso deveria melhorar, que isso é justo, as crianças não estão indo para a escola, então os professores não precisam ficar trabalhando de casa, etc, etc. Então, vamos pensar o que esses dois textos têm em comum. Eles são notícias, né? Como vocês devem ter percebido, eles têm uma estrutura de notícias, são publicados e vêm de jornais, né? Então, o que tem que ter dentro de um texto para ser uma notícia? Tem que ter uma manchete, né? Que é o título da notícia, digamos assim. Tem que ter uma lead, que é aquele resuminho que fica logo embaixo da manchete, que é realmente um resuminho da notícia. Eu não coloquei ele nos exemplos, mas a gente vê em qualquer tipo de notícia. Uma data de publicação e o autor, né? Porque as notícias têm que ser publicadas em algum lugar e têm que ser escritas por alguém, evidentemente. Um lugar para ser divulgada, um jornal, um site, uma rede social. Um fato da realidade para ser exposto, então tem que falar sobre alguma coisa, né? Tem que ser um texto relativamente curto, para que a gente não perca tanto tempo lendo, não se estenda demais o assunto, seja bem a informação que a gente precisa. Uma linguagem formal e objetiva. A gente tem que ser... Não dá pra... Perdão. Não dá pra colocar gírias ou palavras informais dentro de uma notícia. Mas tem que ser uma linguagem formal e objetiva, mas também sem ser muito difícil, né? Que ninguém entenda. O texto tem que ser em terceira pessoa. E qual é o objetivo de uma notícia? Então, informar as pessoas sobre os acontecimentos cotidianos. Então, é para isso que a gente escreve notícias, né? Que os jornalistas lá escrevem notícias. Para a gente, da população, ficar sabendo o que está acontecendo no mundo. Beleza, gente? Tranquilinho até aqui, né? Vamos seguir. Eu trouxe uma definição, pegando ali a última notícia sobre os professores, né? Eu peguei uma definição sobre o que é emergência, do dicionário Michaelis, que é o dicionário que geralmente a gente usa na escola. Então, emergência. Aqui a gente tem a divisão de sílabas, né? Emergência. É um substantivo feminino. É isso que esse SF aqui significa, substantivo feminino. Primeiro significado, ato de emergir, vir à superfície, né? 2, ocorrência de grande perigo. 3, mecanismo de segurança instalado em máquinas ou locais públicos fechados para ser acionado em situação que oferece perigo. Aqueles negocinho vermelhinho que ficam na parede, que a gente bate e quebra, tem um botãozinho ou alguma coisa para a gente avisar que está acontecendo uma situação de emergência. E ainda, numa situação coloquial, né, pode ser uma discussão acirrada que pode levar a confronto físico. Então, sei lá, uma briga na rua, ou uma discussão política, sei lá, alguma coisa assim.
a gente consegue perceber o que esse texto está falando. As várias possibilidades de significado da palavra emergência, né? Pode significar uma coisa no sentido mais literal, mais óbvio, pode significar uma coisa mais abrangente se a gente bota num contexto de informalidade. Mas o que o texto está falando é isso. O que é uma emergência nas suas várias possibilidades de significado. Então, pegando todos esses textos que a gente viu, o que eles têm em comum? Aqui ficou meio cortadinho por causa do meu vídeo, mas está escrito comum. Então, o que esses dois textos têm em comum? Ambos são escritos em língua portuguesa, né? Obviamente. E ambos descrevem e expõem as características de alguma coisa. Seja uma palavra, como a gente viu ali no dicionário, né? Ou um acontecimento, como a gente viu nas notícias. Então, os dois expõem coisas. Expõem as características de alguma coisa, nos informam sobre alguma coisa. Seja uma palavra ou um acontecimento. E o que eles têm de diferente, né? Que esse é o ponto central da aula de hoje. Um é escrito em parágrafos e o outro é escrito em itens. Então, a notícia é escrita em parágrafos e o dicionário ali é escrito em itens. É um significado depois do outro, né? Eles são divulgados em meios diferentes. Um é divulgado num jornal, né? Seja ele online ou físico. E um dicionário... aqui faltou um parênteses, perdão. Ou seja, cada um deles vai ser divulgado em meios diferentes, né? Seja um meio físico ou um meio online. E por último, eles servem para coisas diferentes dentro da sociedade. Por mais que eles façam a mesma coisa na sua base, né? Eles exponham as características de algo, para que a gente usa eles é completamente diferente. A gente usa uma notícia para expor algum acontecimento e a gente usa uma palavra de um dicionário para informar as pessoas sobre as possibilidades de significado, né? Para explicar o significado de uma palavra. Aqui também faltou um parênteses. Desculpem. Então, a gente usa eles para as coisas diferentes. A gente não colocaria a mesma estrutura de um dicionário numa notícia, por exemplo, para falar sobre sobre a menina que foi abusada, por exemplo. E a gente também não faria o contrário, não usaria uma estrutura de notícia para explicar os significados de uma palavra, né? Então, cada estrutura de texto vai servir para alguma coisa diferente dentro da nossa sociedade. Pegando esse gancho, vamos pensar em duas coisas, tá? O que todos os textos do mundo têm em comum e o que todos os textos do mundo têm de diferente. Aqui ficou... eu não vi que ficou em cima do meu vídeo. Deu. Agora deu. Então, pensar o que todos os textos do mundo têm em comum e o que eles têm de diferente. Em comum, todos os textos têm uma intenção do autor. Então, todos os textos são produzidos com algum objetivo, né? Eu não faço textos por nada. Eu sempre tenho um objetivo. Me comunicar, criar uma relação, informar alguma coisa. Sempre tem um objetivo nessa minha construção. Uma situação em que ele é produzido, então a gente chama de situações de comunicação, né? Então, todo lugar que a gente está inserido, que a gente está com outras pessoas, seja virtualmente ou seja presencialmente, a gente produz textos, né? Sejam orais, sejam escritos. Todo texto tem uma situação de produção. Todos os textos são produzidos, né? Eles têm uma produção real, eles são materiais, mesmo que sejam virtuais, eles estão ali, foram escritos. Todos os textos têm uma interlocução, ou seja, com quem que a gente vai compartilhar eles, seja com uma pessoa que a gente está frente a frente conversando, seja um post de Facebook que a gente vai compartilhar para a gente nem sabe quem, seja uma notícia que a gente vai compartilhar com todas as pessoas que lerem aquele jornal. Então, sempre vai ter uma interlocução, alguém que vai estar interagindo com esse texto e lendo esse texto, ou escutando, de alguma maneira.
E todo texto tem sempre um posicionamento político e social por trás. Por mais que não pareça, a princípio, como foram as notícias que a gente viu, sempre tem um posicionamento político e social por trás. O que isso quer dizer? Que todo texto que a gente faz, a gente coloca a nossa visão de mundo em cima dele. Não tem como a gente fazer um texto sem visão de mundo, assim, completamente neutro. Porque quem vai estar escrevendo, inevitavelmente, vai usar alguma palavra ou alguma frase que vai expressar isso. A gente pode tentar ser o mais neutro possível, colocar o menos possível de opinião dentro do texto. Mas total e completamente não tem como. Mas e o que eles têm de diferente? De diferente, justamente, tem a estrutura, né? Uma notícia tem uma estrutura diferente de um dicionário, que tem uma estrutura diferente de uma receita, que tem uma estrutura diferente de um romance, que tem uma estrutura diferente de uma conversa, por exemplo. Então, todos eles têm estruturas diferentes e todos eles funcionam, servem para coisas diferentes dentro da sociedade. Ou seja, eu vou usar uma receita para uma coisa, mas eu vou usar uma discussão para outra. Eu vou usar uma notícia para uma coisa, mas eu vou usar uma carta para outra. Eu vou usar um currículo para uma coisa, mas eu vou usar uma conversa para convencer uma pessoa para outra. Então, todas as funções, cada situação de comunicação que a gente tem, vai ter um texto diferente, que vai servir para aquela situação. Tudo isso faz com que os textos sejam construídos de forma diferente na sociedade. O que eu quero dizer com isso? Né? Que justamente para cada situação de comunicação, a gente vai ter um texto que tem uma estrutura e uma função diferente. Porque se a gente parar para pensar, a gente produz textos totalmente diferentes em cada situação que a gente vive. E a gente produz muito texto, oral ou escrito, né? Cada mensagem, cada post de Facebook, cada conversa, tudo isso são textos que a gente vai produzindo e cada um deles tem uma estrutura e uma função diferente. Nisso, pessoalito, a gente chega em dois conceitos importantes para as nossas aulas de língua portuguesa, que é gênero textual e tipologia textual. O gênero textual vai ser o texto em uso dentro da sociedade. Ou seja, o texto que a gente pega e a gente coloca numa situação, né? Então, são textos com funções em situações concretas da vida real, que vão ter características para cumprir com essas funções. Ou seja, uma receita, por exemplo, tem que vir os ingredientes antes do modo de preparo, né? Ou um e-mail tem que vir para quem ele é endereçado antes da discussão do e-mail, né? Ou, sei lá, um comentário de Facebook tem que ser escrito de uma maneira específica, dependendo do que a gente quer fazer com ele, né? Então, dependendo da situação, a situação é que vai fazer com que o texto tenha uma forma ou outra. Como a gente estava falando, há tantos gêneros textuais na nossa sociedade quanto há situações de comunicação diferentes. Então, cada coisa que a gente pensar de situação de comunicação diferente que a gente passa, vai ser um texto diferente. Então, se a gente vai estar escrevendo um e-mail, ou fazendo um currículo, ou fazendo um relatório de trabalho, ou fazendo um anúncio porque a gente quer vender o nosso chuveiro, cada uma dessas situações vai exigir um tipo de texto diferente. E a gente analisar as estruturas e as funções e como esses textos funcionam é, assim, 50% das nossas aulas aqui, e também de provas como o Enem, por exemplo, e da nossa capacidade e desenvolver a nossa capacidade de interpretar textos no geral. O outro conceito importante é tipologia textual, que é um pouquinho mais difícil, mas também é fácil. É a análise do texto fora do seu uso, fora das aplicações na sociedade. Ou seja, é a aproximação dos textos por aspectos de características da sua estrutura e da sua linguagem. Vamos pegar o exemplo que a gente viu lá no começo. Aquelas duas notícias que servem para coisas iguais, elas fazem parte do mesmo gênero textual, notícia. Então, elas têm o mesmo objetivo e a mesma estrutura a partir desse objetivo. É o gênero textual. Gênero textual, notícia. Agora, se a gente junta as notícias
com o dicionário, que fazem a mesma coisa, que têm a mesma estrutura, que informam coisas, a gente está falando de tipologia textual. Então a gente pega dois gêneros diferentes, mas o que aproxima eles é a tipologia textual, que é o texto fora do uso, né? Tanto faz se uma notícia não vai servir para a mesma coisa que um dicionário. Tanto faz. O que aproxima eles é justamente a tipologia textual dos dois estarem expondo uma situação ou uma palavra, informando coisas, né? A gente tem somente 5 tipologias. A narração, quando a gente conta alguma coisa. A argumentação, quando a gente defende um ponto de vista. A descrição, quando a gente elenca características de alguma coisa. A injunção, quando a gente quer influenciar o nosso leitor ou o nosso interlocutor de alguma maneira. E, por fim, a exposição, quando a gente expõe um fato. A gente vai se focar nesse primeiro semestre da EJA na descrição e na exposição, nessas duas tipologias textuais aqui, para ver como que elas funcionam dentro da nossa sociedade. Belezinha, gente? Então, por fim, queria colocar aqui para vocês 4 perguntas para se fazer. Ficou aqui no meio do meu texto, do coisa de novo. Perdão, pessoal. Deixa eu diminuir para ficar aqui direitinho. Desculpem. 4 perguntas para a gente sempre se fazer quando a gente for ler um texto. Quais são 4 coisas importantes para a gente analisar? Perdão. Sempre que a gente estiver lendo com a intenção de estudar, né? Se a gente está só lendo por ler, não precisa. Mas quando a gente vai ler para estudar, ou para interpretar, ou para fazer uma análise um pouco mais profunda, tem 4 perguntas importantes para a gente fazer. A primeira, qual a estrutura desse texto? Ou seja, ele está em parágrafos, ele está em itens, ele tem um título, ele não precisa de um título, ele está dividido em partes, tipo uma notícia que tem os ingredientes e modo de preparo. Ele está dividido em capítulos, em subpartes, sei lá. Qual é a estrutura desse texto, como é que ele se estrutura? Para que ele serve dentro da sociedade? Em que situação que ele se encaixaria? Em que situação de comunicação que esse texto se encaixaria? Então, uma bula de remédio se encaixa numa situação específica, que serve para alguma coisa. Agora, um testamento, por exemplo, vai servir para outra coisa, né? E vai se inserir numa situação completamente contrária. Então, pensar para que o texto serve dentro da sociedade é importante para que a gente interprete o que ele está querendo dizer. E qual o público-alvo desse texto, perdão. Ou seja, para quem que ele está sendo escrito, né? Quem que vai ler? E, por fim, como que é a linguagem que ele utiliza? É uma linguagem mais formal, mais informal, tem mais gírias ou palavras mais difíceis? É um texto que eu não entendo bulhufas, do tipo, sei lá, uma lei, as leis aí que regem a nossa sociedade, que se a gente vai ler a gente não entende nada. É uma linguagem meio termo, tipo uma bula de remédio, que tem que ter coisas mais concretas, mais específicas e técnicas, mas não pode ser uma linguagem muito difícil, senão ninguém entende. Vamos pensar, então, essas 4 perguntas a partir dos textos que a gente viu no início da aula, né? Se a gente pega a notícia, por exemplo, a estrutura vai ser a de um título, a manchete, né? E depois uma estrutura de parágrafos em que a gente vai expor o fato que aconteceu. Se a gente pensar no público-alvo, a gente vai ter leitores, né? Pessoas, o cidadão comum brasileiro, digamos assim. E essa escolha de público-alvo vai determinar a linguagem. Então, se a minha notícia é para todo mundo, então eu tenho que fazer numa linguagem que seja mais acessível, né? Não pode ser muito informal, não pode ser só com gírias, etc. Mas também não pode ser super cheia de coisa que as pessoas não entendam. Se a gente for pensar na função que esse texto exerce, então é justamente informar as pessoas sobre o que aconteceu. Se a gente pegar a entrada de dicionário aqui,
A gente vai ver a estrutura, que é em tópicos, né? A gente vai ver o público-alvo, que daí não é já para todo mundo da população brasileira, mas para quem estuda a língua, né? Seja gente que está na escola, na faculdade, sei lá, gente que estuda a língua. Então dá para ser uma linguagem um pouco mais formal, um pouco mais técnica, né? Com um pouco mais de palavreado que as pessoas não entendam muito. Que as pessoas precisem dar uma estudada para entender, né? E se a gente for pensar na função desse texto, é justamente para explicar às pessoas quais são as possibilidades de significado de uma palavra, né? De todas as palavras de língua portuguesa a princípio. Então, essas 4 perguntinhas, elas são importantes para que a gente consiga entender e analisar e estudar os textos no geral, independente da situação de comunicação que eles estejam inseridos. Certo, gente? Ficou um pouquinho longa essa aula. Eu espero que eu tenha conseguido explicar direitinho. E qualquer coisa, por favor, é só entrar ali no ícone, lá no portal, né, no Moodle, entrar no íconezinho do balãozinho ali para me perguntar qualquer dúvida que tenha ficado. Por favor, me perguntem qualquer coisa. Certo? Um beijinho e espero que vocês estejam se sentindo confortáveis nessa nossa primeira aula. Até a próxima!